Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer algumas informações sobre esse negócio que o Mário Bittencourt fechou com o Soteldo. Algumas coisas que eu não gostei muito e eu vou estar falando com vocês ao longo dos próximos minutos, mas eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda se inscreve, dá essa moral pra gente. Lembrando, a gente quer chegar aos 13 mil inscritos, também deixa o like aqui nesse vídeo, porque quando você deixa o like o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais tricolores, então dessa moral, deixa o like aqui, nos ajuda. E tem duas opções aqui no canal, né? Uma é hypar o vídeo, que você ajuda esse vídeo a ter um alcance maior, então só clicar aqui embaixo também hypar o vídeo. E também se você puder se tornar membro do canal Falando de Flu também vai ser muito legal, né? Só clicar que seja membro, seguir o passo a passo, você vai se tornar membro do canal Falando de Flu. E lembrando, a gente vai estar com um sorteio também no nosso grupo do Falando de Flu. Se você não faz parte ainda, procura o link aqui na descrição, entra no grupo ou uma das nossas lives para você estar participando do sorteio. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e vamos começar falando dessa questão do Soteldo, né? Foi uma novela que se arrastou ao longo dos dias, só que cada vez mais está próximo de um desfecho positivo, né? O Soteldo vai ser jogador do Fluminense, sim. E o que mais me chama a atenção são os valores que o Fluminense vai pagar pela contratação do Soteldo. Eu sempre falei que se o Fluminense fosse contratar algum jogador nessa janela do dia 1º ou 10 de junho, já tinha que ter algo engatilhado, porque você fazer uma negociação toda num período de 10 dias é difícil, para conseguir regularizar o jogador e tudo mais. E eu acho que o Mário não conseguiu negociar com ninguém antes e deixou para negociar com o Soteldo muito em cima da hora. E para não dizer que ele foi para o Super Mundial sem contratar ninguém, ele acabou chegando em valores que para mim não seriam perto do ideal em cima do Soteldo. Primeiro, o Soteldo é um bom jogador, e eu acho que se ele chegar a fim de jogar bola, é um cara que pode agregar sim muito. É um jogador bom tecnicamente, é um jogador que pode dar muitas assistências, só que ele tem alguns problemas, como gosta muito de uma noitada, é um jogador que tem problemas extracampo, é um jogador que a gente não sabe como que vai vir, um jogador que sofreu 3 lesões esse ano ainda, então a gente não sabe como que vai ser a sequência dele, então ele pode chegar aqui e jogar muita bola, que é o que a gente espera, né, que possa ser esse ponto esquerdo que a gente não tem, que seja um cara que vai agregar tecnicamente. O Renato Gaúcho inclusive falou sobre isso, a gente vai falar no decorrer desse vídeo, como pode ser um cara que chega aqui e fica encostado igual um Davi Terãs. Então torcemos para que dê tudo certo, mas o que me assusta foi a questão um pouco dos valores que foram falados e vão se confirmando conforme vai passando as horas e as apurações de diferentes jornalistas. Mas primeiramente vamos falar um pouquinho do que o Renato Gaúcho falou sobre o jogador. O Renato Gaúcho falou que queria o jogador, que achava que ele poderia domar o jogador mesmo estando no Rio de Janeiro e que poderia extrair o melhor desse jogador, mas falou que a parte financeira de negociação deixava com o presidente Mário Bittencourt. Só que uma das apurações que a gente fez, o Renato Gaúcho também teve um poder importante. Ele ligou para o Soteldo e convenceu o Soteldo a vir para o Fluminense. Então isso daí já é um ponto, né, que o Renato Gaúcho já começa a ter uma certa responsabilidade em fazer o jogador performar aqui. Então isso tem que ser cobrado dele. Segundo ponto são as questões das negociações. Quando a gente pega como que o Mário Bittencourt negociou o jogador, o Fluminense vai pagar aproximadamente 30 milhões de reais por 50% do Soteldo. Para mim é um valor alto, tá? 50% do Soteldo, 30 milhões de reais. Então leva você a crer que se o Fluminense fosse comprar 100% do Soteldo, pagaria 60 milhões de reais. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o salário que vem sendo falado que o Soteldo vai receber no Fluminense, na casa de R$ 1.200.000 por mês, com um contrato, se eu não me engano, até 2028. Então, para mim, esse valor é um valor muito alto. Você está falando de aproximadamente aí, mais de 12 milhões por ano. Então, tipo assim, pra mim, chama também atenção essa questão do valor do salário do Soteldo. Por isso que o Soteldo falou com o presidente do Santos, pediu para sair do Santos, porque para ele a carreira dele seria melhor no Fluminense, porque o salário que ele ganha no Fluminense hoje dificilmente ele ganhava no Santos. Isso para mim é muito claro. E também essa questão de subida no valor da proposta que o Fluminense enviou para o Santos também leva-se a crer que foi muito na questão do desespero. Pois tem que anunciar alguém para o Super Mundial e vamos subir a proposta até o Santos aceitar. Para mim fica muito claro esses dois pontos, para mim, que é um erro, tá? Você subir tanta proposta e tudo mais. Cara, a gente já tem um time que, claro, o Soteldo, se ele vir querendo jogar, como a gente falou, ele vai agregar muito, principalmente nessa ponta esquerda, mas eu não vejo o time do Fluminense assim, elevando tanto o seu nível com o Soteldo ou sem o Soteldo. Poderia ter esperado, feito a proposta, caso o Santos recusasse, jogava com esse time que tem o Super Mundial e tentava uma nova negociação no meio do ano e tudo mais, por mais que saiba que o Renato Gaúcho pediu um jogador assim, né, um jogador que o Renato Gaúcho me falou, um cara que seja bom num contra um, que eu só tenho o Keno, e o Keno vem sofrendo também com alguns problemas físicos, então ele acredita que o Soteldo vai fazer essa função que normalmente o Keno faz. Mas eu acho que poderia ter esperado um pouquinho mais, ter tentado negociar com esse jogador nas janelas de transferências de julho e não fazer nenhuma loucura, porque para mim, eu vendo os valores assim, claro, pode ser que o Soteldo chegue aqui, performe e jogue muito bem e ninguém nem fala dos valores, mas eu sou obrigado a falar que eu achei os valores muito altos, tanto os 30 milhões e 50% apenas dos direitos, como pagar R$ 1.200.000 por mês para o Soteldo. Para mim é um valor muito alto, mas claro, o jogador está na dele, o jogador recebeu a proposta, para ele é bom financeiramente, e aí
vale a gente analisar se o Mário não meteu os pés pelas mãos e fez a coisa certa. Para mim, é uma contratação de alto risco e os valores mencionados também elevam mais ainda o risco dessa contratação. Mas vamos torcer para que tudo dê certo. O Soteldo que vai muito provavelmente jogar pela ponta esquerda. Não sei se o Renato vai chegar bancando ele como titular. Eu não faria isso, até porque o Kevin Serna vem num bom momento. Então eu manteria o Kevin Serna para estrear contra o Borussia Dortmund e depois via, né, se o Soteldo vai ter oportunidades ou não nesse time. Um também dos pontos que a gente discutiu muito na live de ontem, né, como que o Renato deve para o Super Mundial, né? Eu acredito que para a estreia vai ser com 3 volantes ali. Talvez os outros jogos ele solte um pouquinho mais o time. Só que de fato é uma contratação que nos leva a refletir se o Soteldo vale todo esse valor que o Fluminense propôs para ele. Então, eu queria saber de você também, deixa aqui nos comentários se você acha que o Soteldo vale isso tudo. E para mim, o Mário Bittencourt, né, faz mais um negócio de risco, igual fez com o Davi Terãs, igual fez com uma série de outros jogadores que acabaram não dando certo. E espero que dessa vez eu queime a língua e que o Terãs que o Soteldo possa jogar muita bola, venha ser um cara importante e venha nos ajudar. Lembrando, o Soteldo é um cara que joga muito pela ponta esquerda, é um jogador muito veloz, muito bom no 1 contra 1, tem 27 anos, apenas a idade dele não é uma idade tão avançada, só que a gente falou, os problemas extracampo e às vezes a falta de vontade, morando no Rio de Janeiro, pode ser um fator prejudicial, mas o Renato Gaúcho já falou que consegue contornar todas as situações. E lembrando, ano passado jogando no Grêmio ele teve até uma boa atuação, só que já são ele vive um jejum de gols, 8 meses sem fazer nenhum gol. Esse ano teve apenas 2 assistências, mas a carreira dele ao longo dos anos chama muito mais atenção pela quantidade de assistências do que o número de gols, né? E quando a gente analisa, né, os números do Soteldo temporada a temporada, o melhor ano dele com certeza foi 2019, jogando pelo Santos, comandado pelo Jorge Sampaoli. Ele teve acho que uma temporada, se não me engano, de 12 gols, e eu não lembro agora o número de assistências ao certo. Tomara que ele consiga repetir esses números, né, de 2019, tendo boas atuações e ajudando o Fluminense a performar bem, né? Não só no Super Mundial, mas principalmente Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileiro, que a gente possa ter um ano saudável com o Soteldo. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve, dá essa moral pra gente. A inscrição aqui é muito importante, tá? Deixa seu like também nesse vídeo aqui. Toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores. Duas opções aqui: hypar o vídeo. Se você puder hypar o vídeo, porque você não tem noção de como você nos ajuda, fazer esse vídeo ter um alcance maior. E também, se você puder ser membro, seja membro do canal. E lembrando, quem quiser fazer parte do grupo do Falando de Flu, esse mês teremos um sorteio exclusivo para pessoas que estão no grupo do Falando de Flu. Se você não faz parte, procure um dos links aqui na nossa descrição para entrar no grupo. Além disso, procure uma das nossas lives, que lá com certeza vai ter um link para você entrar no grupo do Falando de Flu. Saudações tricolores e até a próxima.